Sejam bem-vindas ao Café Feminino, um podcast de mulher para mulher. Eu sou Poliana Posterari, mãe, esposa, cristã e empresária, e em cada episódio eu vou receber uma mulher incrível para tomarmos um café e conversar sobre tudo que envolve o nosso universo feminino. Antes de darmos início neste episódio, eu quero falar sobre o nosso patrocinador, Lian Empreendimentos, que é pioneira do programa Minha Casa Minha Vida. Então, para vocês conhecerem mais, entre no Instagram e aproveita que este ano, no mês de novembro, vai ocorrer o Black Feirão. Não fique fora dessa. E hoje vamos tomar um café com uma mulher que me inspira muito. Ela que é esposa, bacharel em Direito, atuou em várias ações sociais, foi funcionária pública municipal por 30 anos, tem uma representatividade forte e agora é candidata a vice-prefeita de Taquaritinga. Com vocês, Valdívia Morano. Prazer, Val. Obrigada Feliz por de estar aqui aceitar, viu, meu convite. E agora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Conta um pouquinho para nós sobre quem é a Valdívia. Bom, você conhece a minha história um pouquinho, porque você sabe da minha amizade com a sua mãe, que é minha irmã, né? É bem bacana isso, porque é difícil. Estamos em família. Pra gente achar uma boa amiga é bem difícil, né? Uma amiga que está sempre presente. Você conhece um pouquinho a minha história, mas eu vou contar uma parte desde o comecinho, tá? Então, o que acontece? Eu sou filha única, né? Sou filha de militar, uma mãe extremamente atuante nas áreas sociais, que foi com ela que eu aprendi estar em todas as áreas sociais, e com meu pai, que era uma pessoa, apesar de ser militar, ele sempre foi uma pessoa muito além do tempo dele. Então, muito que eu aprendi, que eu exerço hoje, que eu faço hoje, é pela inspiração que ele foi. Por isso que hoje você tem tanta essa força e representa tantas mulheres na cidade de Taquaritinga? Eu tenho certeza que sim. Conta um pouquinho mais então sobre bacharel em Direito, as ações sociais que você já fez na cidade e essa sua voz que você quer dar aí e ajudar tantas pessoas ali da cidade, que aliás é a minha cidade e eu amo, tenho muitas saudades de Taquaritinga e estou muito feliz de você estar ali representando todas nós mulheres e ajudando, né, a trazer um novo futuro para nossa cidade. Eu também fico muito feliz de poder estar fazendo isso. Mas eu estudei em Ribeirão Preto, né, e morei em Ribeirão por 5 anos. Depois eu me casei e voltei para Taquaritinga. E nesse meio tempo eu voltei para a educação. Eu fiz magistério e meu foco foi educação. Quando eu prestei concurso, passei e fiquei trabalhando na prefeitura. Depois disso, como minha mãe sempre foi envolvida com ações sociais, eu fui uma das diretoras da PAI, minha mãe foi uma das fundadoras, junto com outras amigas dela. Ela não foi a fundadora propriamente dita, né? Mas com uma turma de amigas que elas trouxeram a PAI para Taquaritinga. E nós participamos do Grupo Visão, que é um grupo que trabalhava com todas as entidades sociais da cidade. Cada evento que a gente fazia era direcionado para uma entidade. E antes disso a gente foi do GASPA, que era para trabalho com dependentes químicos. Então a gente conhece bastante, né, esse mundo, né, do social. Sim. E sempre tentando fazer o melhor para as pessoas que realmente necessitam. Certo. E fala um pouquinho sobre 30 anos, Val, você trabalhou na prefeitura, contribuiu naquela cidade que tanto amo e tenho saudade? Nossa, foi muito bom, né? Todos os lugares que eu trabalhei na prefeitura, porque eu passei por vários setores na prefeitura, para mim foi sempre um presente. Eu sempre falo que eu não trabalhava, porque quem ama o que faz não trabalha. Exatamente. Né? Ele se diverte. E o que acontece? Como eu foquei na área da educação, eu acabei tendo que fazer um curso, um MBA. Eu fiz um MBA em Direito Constitucional e Gestão Educacional, propriamente dita. E fui para a área da educação. Mas passei por várias áreas, né?
eu fui coordenadora do Centro de Estimulação Infantil, que também trabalha com crianças especiais, trabalhava na época. Daí eu fui diretora-geral do CAIC, quando foi fundado os CAICs. Eu lembro, exatamente. Do CAIC. Quando foram fundados em várias cidades, né, do estado de São Paulo, do Brasil, sim, na época. Uhum. Depois eu passei pelo Conservatório Musical, fui diretora do ETAN Santa Cecília. Que aliás, né? Que aliás você se formou lá, né? Sim, eu também. E para mim foi uma honra trabalhar ali, trabalhar com músicos, com artistas. Com a arte, né? É maravilhoso. Você sempre esteve envolvida, né, sempre Paulo? Em todas as áreas ali da cidade. Então, como eu passei por várias áreas, você acaba dando voz a muitas pessoas. Sim. Né? E até porque a gente, como mulher, sim, você já a gente já nasce, eu sempre falo isso, a gente já nasce com o propósito de servir. Também. Né? É bem assim. Então a mulher, ela é esposa, ela amamenta, ela trabalha em 2 jornadas, ela tem muitos papéis. Né? Eu penso que a mulher é a economista da casa, né? Porque ela sabe tudo. É um pouco da feminilidade, né? A gente fala muito que a mulher, na nossa essência, a gente traz a feminilidade, que é toda essa parte de gerenciar todas as áreas, a organização, né? Quer seja dentro de casa, até mesmo no trabalho. E você também acredita muito que a sua feminilidade é o que te ajudou a ter ali essa organização e conseguir atuar em todas as outras áreas com tanta maestria e com tanta força e representatividade? Com certeza, porque a mulher, nós mulheres, nós somos muito emocionais, né? Então, a grande maioria das mulheres são muito amorosas. Então, ela tem aquela coisa do acolhimento, de puxar as pessoas, de envolver as pessoas. E quando a gente tem esse papel, a gente começa a entender, porque quando a gente trabalha nessas áreas, nós precisamos gostar de gente. Né? Quem trabalha com gente precisa gostar de gente. E eu acho que esse acolhimento é próprio nosso. É do feminino. É do feminino. Mas você, com esse seu movimento em atuar em outras áreas, em dar voz para muitas causas, é a sua energia masculina, que é forte. Sim. Mas você consegue transitar tanto na energia masculina, quanto também ter ali. Olha só, né, o quanto a Val é super bem cuidada, vaidosa, o seu autocuidado é inspirador para muitas mulheres. Fala um pouquinho também como que é. Você gosta de se cuidar? Como que é a sua rotina? Eu adoro me cuidar, mas muitas vezes algumas pessoas acham que por a gente se cuidar, a gente não tem competência. Sabe, você deve ter passado muito por isso. A beleza, às vezes, ela é uma coisa boa, mas também, às vezes, uma coisa ruim. Às vezes ela atrapalha. Só que é a questão de o autoconhecimento, o autodesenvolvimento vai dando, né, para nós mulheres, mais ainda ensinamentos de que tudo bem que o posicionamento, né, a nossa imagem, o que a gente passa, a gente acaba transmitindo em 3 segundos pro outro. Sim. Né? Mas se as pessoas que nos olham entenderem que a gente é muito mais do que elas acabam vendo, né? Que é só a capa do livro, tem muito mais para oferecer, o mundo seria melhor, né, Paulo? Com certeza, com toda certeza. E conta um pouquinho para elas sobre esse seu autocuidado que é tão inspirador. Eu adoro me cuidar. Eu acho que tudo que você quer fazer, você deve fazer. Se tem um sonho, você deve realizar. Se você quer pôr o botox, você põe. Se você quer fazer uma lipo, você faz, desde que você tenha equilíbrio, né? Porque muitas vezes as pessoas ultrapassam esse limite. Mas é importante que você se cuide, porque o seu visual já mostra o seu sorriso. Eu sempre falo que o sorriso é a porta, é o cartão de visita, é a porta. Quando você abre um sorriso, qualquer lugar que você entra, você é bem recebida. Você já quebra, né? Você já quebra. Aquela questão dos 3 segundos, né? Do que o outro já traz ali de exatamente. Primeiro impacto sobre a sua pessoa, né? Exatamente. Mas, enfim, eu sempre te admirei, me inspiro em você até hoje. Mas o que me deixou mais curiosa, o convite foi exatamente para saber o que te motivou agora se candidatar a vice-prefeita de Taquaritinga. E eu fiquei muito feliz com essa sua atitude, viu? Olha, meu pai sempre foi político. Você não conheceu meu pai, porque você tem idade para ser minha filha, e eu perdi meu pai com 26 anos. E meu pai sempre foi político, sempre adorou, apesar dele nunca ter tido um cargo político, um cargo de prefeito, vereador. Ele sempre trabalhava ali no apoio. Naquela época se fazia discursos, né, porque tinham os caminhões, né? E meu pai sempre foi uma inspiração. Porque
a vida inteira ele falava, seja feminina, porém tem o seu trabalho, tem a sua vida, tem o seu individual, tem que estar preservado, né? Sua voz, né? Porque assim você consegue ter voz. Porque se você é dependente em tudo, de qualquer coisa, ou de uma amizade, ou do marido, ou da sua mãe, ou da sua avó, você não pode ter essa dependência. Você tem que ter a ligação amorosa, mas a dependência não. Você tem que estar íntegra, né, com todas as suas partes, para que o outro venha só somar, né, não depender dele. Porque senão você acaba perdendo quem você é, a sua personalidade, né? Exatamente. E o que te motivou, então, a entrar? Durante todos os meus anos de profissionalismo, que eu trabalhei na prefeitura, eu sempre tentei dar voz às pessoas, né? Incentivar a funcionários a estudar, a não pararem. Eu fui da comissão do estatuto do magistério lá por muitos anos. E para eu poder dar mais voz, eu acho que eu tinha que estar num cargo de administração dentro da política. Então, isso me motivou. Além, eu falo muito do meu pai, porque ele está sempre presente nessas situações, porque ele foi a pessoa que sempre me deu força para estudar. Ele sempre achava, não, você vai estudar, depois você casa. Conhecimento é tudo, né? Algo Exatamente. Que ninguém te tira. Porque o conhecimento, ninguém te domina. Sim. Quando você conhece e domina qualquer tipo de assunto, você não é manipulada. Isso é importante, a gente não se deixar manipular. Sim. E dentro da política existe muito isso. Eu sou nova na política nesse tipo de ação, né, sendo vice-prefeita. Mas a gente, tendo conhecimento, você evita que as pessoas te manipulem, porque você tem domínio do assunto. E eu estou aí, quero fazer um trabalho bom, porque eu acho que o político ele está para servir. Eu sempre comparo em termos, né? Jesus Cristo foi um grande político, na minha visão. Um grande mestre. Um grande mestre. O único, né? Exatamente. E o que Jesus Cristo fazia? Ele servia. Ele nasceu e morreu para servir. E eu acho que a gente tem que estar imbuído desse espírito, do Espírito de Deus, para a gente estar sempre servindo. E isso não quer dizer que você não vai ganhar nada, que você vai trabalhar de graça, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você tem que estar com um exemplo. Os valores da família, todos os princípios morais presentes na sua vida. Sim. Então, também, eu vou entrar aqui nesse assunto, eu sou catequista. Então, quando os meus alunos têm uma dúvida, eu sempre oriento, mas eu sempre falo para eles fazerem a seguinte pergunta: o que Jesus faria quando eu tenho uma dúvida? Sim. Porque Jesus jamais vai fazer uma coisa ruim. Certo. Sempre boa. Então, é por esses meandros, por essas situações que eu caminho. Por esses motivos que também te levaram a se candidatar. E ter ali você, né, uma mulher nos representando. E como que tem sido nessas campanhas eleitorais a sua presença, a sua feminilidade ali com a população de Taquaritinga, a comunidade? Eu estou sendo extremamente bem recebido em todos os lugares, tanto por homens como mulheres, em todos os lugares. Eu sei que eu tenho uma presença forte, né? Até a minha voz é meio, né? Mas a gente é muito bem recebido em todos os setores. Não estou vendo nenhum problema. Ela é mulher, então ela fica de lado. Não, muito pelo contrário, não estou vendo isso. Estamos numa época melhor. Mas a gente sabe que isso existe. Sim. Né? Sim. Então, é que eu sou uma pessoa assim, eu não deixo o assunto para lá. Se está sendo dito, eu tenho que ouvir. Sim. Né? Então, a gente precisa estar também sabendo transitar entre os homens. Sim. Porque não é só você se posicionar daquela situação de eu sou. Não. Ou melhor que eles. Ninguém quer ser melhor. Porque a gente fala muito sobre o nosso posicionamento como mulher na sociedade, no lar, no trabalho, trazendo o empoderamento, mas aquele empoderamento não como falam hoje em dia da competição com os homens, né? Mas sim para se aliar, para estar ao lado dele caminhando. E você está ao lado do Rodrigo de Pietro, ajudando ele ali também para aumentar mais as expectativas, quer seja
para com a população, quanto também para o trabalho que vocês querem levar para Taquaritinga, né? E conta um pouquinho mais para nós, assim, algum desafio vocês encontraram até agora? O que a gente, nós somos muito parceiros, né? Porque não quero entrar muito nesse âmbito, mas como nós tivemos alguns problemas em relação aos aposentados na cidade, ele foi muito combativo nesse sentido. E eu passei a admirar, porque ele é um menino de 40 anos, ele é jovem, tem idade para ser meu filho, e ele me ouve muito. Então, quando eu acho que não está muito legal o negócio, ele escuta, Rodrigo, fala isso, fala aquilo. Eu aprendo muito com ele, porque apesar dele ter só 40 anos, ele há 8 anos, há mais de 10 anos ele está na política. Então, eu também aprendo, porque a gente tem que lidar com a parceria, caminhar ao lado, né? Porque se você começar a competir, aí não tem amizade, porque a gente tem que ser amigo também da outra pessoa que está junto com você. Porque a partir do momento que a pessoa te convida, é porque ela te admira em alguma questão. E as opiniões, elas vão ser diferentes. Sim. É por isso que fica até melhor, porque se você pensasse muito igual a ele, como é que vocês iriam evoluir e crescer juntos para trazer ideias novas, né? Duas cabeças pensantes diferentes traz muito mais ideias, novidades ali, para que vocês alcancem uma melhoria para a cidade. A gente tem pontos divergentes, né, como todo mundo, porque senão você não aprende. Se você não tiver nenhuma divergência, você não vai aprender nunca, né? Porém, nós temos a mesma vontade e os valores. E valores, nós temos valores parecidos. E outra coisa, a vontade de estar servindo. O propósito. Né? O propósito é igual. O propósito de melhorar o município, acolher o município, humanizar a prefeitura. Porque muitas vezes o prefeito entra ali e ele esquece quem está indo ali recorrer por um serviço, ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser orientado, assim como os próprios funcionários. Se o funcionário vestiu a camisa, quem está lá na ponta, que vai ser atendido, vai ser bem atendido. Por isso que eu uso muito a palavra acolhimento. Rede de acolhimento. Mulher, né? A mulher traz isso, ela já ajuda até o homem, né? Com esse lado seu mais maternal, mais feminino. Porque o homem ele é mais razão, a mulher é mais emoção. E mesmo você tendo ali a razão e a emoção sempre na sua vida, né? Precisou do seu movimento, trabalhando. Aliás, Val, você trabalhou por 30 anos, se aposentou. E agora continua mesmo assim ali na ação, né? E assim continuando dando a voz, levando ali a sua representatividade, o acolhimento, que é importante. E eu acredito também que vocês, além de estarem servindo a população, é como se vocês fossem os funcionários, né, da população. Cada um lá... Nós somos o funcionário da população. E cada um tem que ser tratado com todo respeito, com igualdade. Com respeito, né? Até porque nós pagamos impostos, né, Poliana? E se nós pagamos esses impostos, ele tem que ser revertido para quem? Para a população. Sim. Não é nenhum favor. O político não faz nenhum favor de estar fazendo o correto. Né? Ele faz a obrigação dele. O que ele pode fazer é a mais da obrigação dele. E muitas vezes o político esquece dessa área, desse detalhe. Sim. E não é um detalhe, é uma coisa muito séria. Sim. Você servir e tentar sempre fazer o máximo, o melhor. O melhor. E o que mais você poderia falar para nós, as propostas, do que vocês estão pensando? Já pode contar um pouquinho aqui? É meio complicado, porque Taquaritinga passou por uma situação muito difícil. É uma cidade que nunca tivemos um prefeito afastado, hoje temos. E o que acontece? Nós precisamos ali otimizar as políticas públicas. O que é otimizar as políticas públicas? Nós temos uma saúde sem remédio, escolas sucateadas. Isso é fato, isso não é... eu ouvi ali e estou repassando aqui. Não, é fato. É fato, né? Nós temos uma assistência que infelizmente esquece que na praça nós temos moradores de rua e moradores na rua. São duas situações diferentes. Eles precisam ser cuidados. É gente que está ali na rua. Direitos humanos. Os direitos... vou voltar no acolhimento. Então, eu sempre explico o que é na rua e de rua. De rua são os moradores que vêm de outras localidades que você precisa devolvê-los. E os na rua você precisa tratá-los. Tanto na área da saúde, os na rua são os que
têm casa e por um outro motivo saíram do seio familiar. Eles têm que voltar para esse seio familiar. Inclusive, nessa época, eu vou ter que citar sua mãe de novo, a Tânia. Nós trabalhamos juntas na assistência, que foi um lugar que nós passamos, e ela fez muito esse trabalho. E é um trabalho importante de se fazer, porque ali tem um ser humano, que muitas vezes a gente passa e fala assim, ai que dó, mas qual é a sua ação para resolver esse problema? Sim. Precisa ter uma ação. E não é da população a ação. A ação é do poder público. Sim. É ele que tem os meios para fazer com que aquela pessoa não esteja naquela situação. Sim. E uma proposta, assim, de melhoria que vocês já têm ali, mais ou menos, além disso? Então, nós temos o AME municipal, que nós queremos implantar, nós temos o AME estadual, que está lá, né? Uhum. E funciona muito bem. E o AME municipal seria as ações não complicadas, vamos dizer assim, seriam menores. Então, um ultrassom, uma consulta mais rápida, que é importante a gente fazer isso. Diminuir as filas também, Diminuir filas e tratar... outra coisa que eu sempre coloco, né? Uma pessoa, às vezes, vai num local, ela já tem uma suspeita de um câncer. Aí ela chega lá já com a suspeita, coraçãozinho apertado, que eu já tive isso na minha família. Ela sai de lá com resultado positivo. Ou ela tem um filho que tem autismo ou que tem uma deficiência. A pessoa, quando ela tem esses problemas, ela sofre um luto. E não tem uma rede de apoio para atender essas pessoas. Então, é uma das coisas que a gente quer implantar na assistência, na saúde e em vários setores da prefeitura. Por quê? Porque se eu tiver um assistente social e um psicólogo ali, que ele vai acolher essa pessoa, indicar, mostrar para ela o que ela pode fazer, que ela não está sozinha, é importante porque a gente, quando tem esse tipo recebe esse tipo de notícia, a gente fica desesperado, e quando a gente se desespera, a gente não consegue fazer nada. Sim. Então é importante que tenha. Então também. Vocês vão aumentar a vaga de emprego para a cidade de Taquaritinga? Na rede de acolhimento nós podemos fazer até com os profissionais que já existem. Uhum. E do AME é uma questão que tem que ser estudada. É uma meta, está no plano, mas ela tem que ser estudada como faz. Mas com certeza vai ter que ter concurso público no futuro, porque as pessoas foram se aposentando e, se eu não me engano, tem uns 9 anos que não tem concurso público. E as pessoas vão saindo. Sim. Então tem defasagem nas creches, com ADIs, tem defasagem de diretor. Está faltando gestão. Está faltando gestão e precisa ter. Então, apesar da prefeitura estar numa situação caótica, é uma coisa que vai ter que ser estudada e vai ter que ser feita. Com planos e com prazos também, né? E aos pouquinhos ir colocando ali de tijolinho em tijolinho para construir novamente a cidade. Outra coisa que é importante falar, nós temos aproximadamente 400, 500 crianças fora de creche. Então, o que nós vamos fazer ali? Isso já foi feito em São Paulo, Ribeirão, algumas cidades próximas. É a compra de vaga em escolas particulares. Ou seja, o que acontece? Nós temos várias escolas particulares e nós temos 2 unidades que estão lá paradas, que devem ter muitos problemas, inclusive estruturais, que nós fomos visitar, sem continuação. Uma do governo estadual e uma do governo federal. Elas precisam ser concluídas. Para que isso aconteça, nós precisamos estar nos mexendo para que o governo estadual e federal acabem essas 2 creches. Acabando essas 2 creches, que acredito que seja no prazo de 2 ou 3 anos, essas crianças que estariam na rede particular com a compra das vagas pela administração pública, seriam encaixadas, porque isso seria provisório. Então seria um cartão auxílio creche que as mães, a prefeitura compra das escolinhas particulares, porque tem muitas escolas lá que tem, nós já conversamos, tem 2 alunos, por exemplo, no berçário e tem capacidade para 20.
ou para 10? Para 10. Então tem vaga. No berçário para 10. Tem vaga, só precisa de organização. Tem vaga nas particulares agora. Nas creches é difícil. É difícil. Então nós precisamos fazer essa conclusão. E o que é bom também? Porque nas creches municipais, nós não podemos, isso é lei, está no ECA, nós não podemos, porque o pai e a mãe não trabalham, a gente não aceita a criança. Você não pode tem que acolher. deixar de atender a criança em detrimento dos pais. Sim. Já no cartão Auxílio Creche, nós já podemos, porque nós temos essa deficiência de uma empresa não querer vir para Taquaritinga porque ela não tem infraestrutura. Então, a saúde precária, não tem as mães onde deixar as crianças. Então, nesse sentido, a gente estaria colaborando para que também outras empresas viessem para a cidade. Já aumentaria também vagas de emprego, Com né? certeza. Aumentaria a renda da cidade. Exatamente. E outro detalhe, além disso, a gente precisa dar incentivo às empresas que já existem, porque a gente não conhece. Muitas vezes as pessoas não conhecem, mas tem muitas empresas na cidade que nós fomos visitar muitas e todas querem expandir. Mas por falta de diálogo ou parceria com a prefeitura, elas encontram entraves. Um dos entraves que nós encontramos com grandes empresas que queriam abrir mais 30 ou 40 vagas foi por um simples problema do itinerário do ônibus. É uma coisa que com 3 palavras é uma gestão. Porque o ônibus passa... Transporte. O transporte passa em tal horário. Teria que mudar esse horário para mais cedo, para que ele fizesse um tour e passasse por várias empresas. E a cidade não é grande, né? Não é grande. Então dá para organizar. Mas, então, principalmente nas empresas Guariroba, Vila Negre, entendeu? Jurupema, que precisam do transporte. Quantos habitantes na cidade hoje? 52 mil. Taquaritinga diminuiu de habitantes. Sério? Tinha 55 mil, mas com essa falta de investimento até nos jovens, né? Você tem que investir na capacitação, qualificar os profissionais, porque muitas pessoas acabam indo embora, né? Embora. Eu fui embora também da cidade para estudar fora, mas a cidade é maravilhosa. E toda vez que eu volto a visitar meus pais, eu tenho muita saudade do Coreto, que eu vi vocês divulgando, e isso marcou meu coração. O cinema, onde a gente fazia apresentações do ETAM Santa Cecília, do qual você também teve a sua participação. Então tem muitos pontos lá que marcaram muito a cidade. E seria importante voltar com isso aí, né? Trazer. E também o carnaval, na época, era uma das coisas assim que mais chamava atenção na região. Nós perdemos o clube, né, também. Tem mais esse detalhe. Mas Taquaritinga também tem falta de lazer, que é uma coisa... Nós temos uma praça da juventude lá, está parada. Precisa investir. Não adianta, gente, eu chegar aqui para você e falar, nossa, pô, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu não vou ser político de mentira. Você falou bem estrategicamente os pontos, a parte de transporte, na parte de educação, na parte da saúde, de lazer. Simplesmente, assim, trouxe ali alguns pontos que vai mudar muito já. Muito, com certeza. Nós temos, por exemplo, nós temos a Fundação Edmilson, ali. A Fundação Edmilson abriga mais de 400 crianças, né? Que legal, ela trabalha com... inclusive ele está nos apoiando. E uma das coisas que, inclusive, ele falou que seria um sonho dele, investir no auditório dele. Nós podemos transformar aquele auditório em cinema aos fins de semana. Porque aos fins de semana... fazer um itinerário. Exatamente. Porque você traz um carrinho de cachorro-quente, uma pipoca. Além de tudo, você dá emprego, você promove uma renda na parte social. Exatamente. E leva as pessoas a terem um lazer, ao mesmo tempo trabalharem e ganharem ali o seu ganha-pão. Então a gente tem que investir no nosso comércio, que o nosso comércio passa por situações muito complicadas. Nós temos uma área azul lá extremamente mal implantada. Falta treinamento. Falta as pessoas. Eu vi você falando também esses vídeos, né, assim, que vocês andam postando. Aliás, parabéns, porque tem dado muita ênfase nos pontos ali. Então, de parabéns o marketing de vocês. E a parte da área azul, eu vi que vocês falaram sobre treinamento, né? Treinar mais esses jovens. Trazer ali para eles algo que motiva como um propósito em servir a população também. Inclusive mudar a situação dessa empresa que está lá, que eu não posso falar a respeito dela, mas eu vou falar da forma, eles agem punitivamente.
Agora, com o programa eleitoral, né, o prefeito mudou, baixou a multa de 35 para R$ 20. Mas não é por aí. Você precisa, a pessoa que vai conversar com você, na hora que você vai colocar o carro, ela precisa ter um pouquinho mais de jeito, né, de educação. Não estou falando que são todos, mas nós podemos usar ali o menor aprendiz. Como nós podemos, meu pai fundou a Guarda Mirim em Taquaritinga. E tem vários profissionais em Taquaritinga que fizeram a Guarda Mirim, que pode ser uma coisa que nós poderíamos voltar. Por quê? Porque você ensina a criança, o adolescente, a ter uma responsabilidade, a ter um trabalho, e um trabalho que não vá contra ele estar estudando. Porque uma das regras para estar nesse setor é estar na escola. Sim. E a parte de esporte? Porque um esporte muda caráter, né? A gente ouve falar muito isso. Vocês irão também atuar, trabalhar nisso, trazer novas mudanças para esporte, tanto na parte voluntário, na parte também da arte, do Boitã Santa Cecília. Como que tá hoje em dia? Olha, o esporte tá complicado lá. Nós passamos de lá outro dia, a piscina sem água, não tem bola. Então é bem complicado, né? O investimento, tem que ter investimento no esporte, porque o que tem lá em Taquaritinga de esporte, assim, vamos falar grosso modo, quando as faculdades fazem os jogos. Mas e o povo? Que mora lá. E o povo da cidade? Eles precisam participar dali. E ter o interno deles ali. E outra, assim, é o caso de se colocar a pessoa certa no lugar certo. Precisa de investimento. Antes da gente falar, não, eu vou fazer mais quadros, porque nós temos quadros, paradas. Antes disso, nós temos que investir para que a gente traga esses jovens para o esporte, porque todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que o esporte tira o adolescente da droga, do cigarro, tudo que é ruim. E da tecnologia também, exatamente, né? Acaba deixando lá ele muito na zona de conforto e o cérebro acaba ficando numa situação meio inércia, né? É importante trazer essa ativação aí para eles não desistirem de buscar o conhecimento e estarem sempre em movimento. Val, fala aqui para nós, é importante então esse poder feminino na sociedade, como você tem representado aí? Eu sempre uso a seguinte frase: lugar de mulher é onde ela quiser, desde que você tenha equilíbrio, porque eu acho que tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Eu falo que é o caminho do meio, nem muito, nem pouco. E que você esteja sempre pensando em ser parceiro, né? Nós precisamos ter em mente que nós precisamos ser parceiros. Por isso, aí que entra o quê? O amor, né? Aquela parceria, a compaixão, a compreensão, o carinho, né? O acolhimento, você estar acolhendo as pessoas. E quando a gente fala em empoderamento da mulher, a mulher tem que se empoderar, mas ela tem que saber o equilíbrio, onde ela deve parar. Trazer até onde eu vou. A delicadeza, a intuição, a doçura, que a mulher é capaz de mudar a atmosfera do lar e também do lugar que ela se posiciona, né? Do lugar que ela chega, que ela vai, quando ela tem a sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, né? Hoje em dia eu aprendi muito também com essa sabedoria, venho aprendendo e a gente vai encontrando maneiras melhores de se posicionar daquilo que realmente a gente é. E outra dica que você poderia dar para nós mulheres, é importante a mulher na política? Super importante. Você indicaria para as mulheres? Eu acho que todas as mulheres deveriam se lançar, porque a gente precisa ter coragem. Muitas pessoas perguntam para mim, nossa, você precisa ter coragem. Tanto que a nossa coligação é coragem para mudar. Realmente precisa ter coragem, porque você sofre abalos. É claro, não é um meio que a gente está acostumado, mas a gente pode se acostumar. E nós temos muito a dar. Sim. Porque é como eu falei lá no começo, como nós somos mães, nós somos parceiras, nós amamentamos, cuidamos dos filhos, levamos na escola, nós temos essa coisa intrínseca dentro da gente. Sim. Então, eu acho fácil para a mulher, só que infelizmente a maioria não se arrisca. Nós tivemos em 30 anos, mais de 30 anos, 40 anos, na Câmara Municipal, 5 mulheres.
5. E você acha que é falta de coragem ou é por conta dos valores, às vezes, invertidos que existem na política? Eu acho que não é só falta de coragem, existe uma questão de se podar. A mulher se poda. Por quê? Porque ela não quer se arriscar. É a mulher ou é a sociedade? Os dois. Porque muitas vezes ela fala, eu não vou me arriscar aí, porque eu vou ser taxada disso, taxada daquilo. E como a gente tem, eu também tenho esse medo. É natural isso Por aí. conta do que eu te falei, os valores que às vezes a gente acredita que estão invertidos na sim. política. E você agora abrindo, né, essa possibilidade para mulheres e mostrando ali os novos valores, a mudança que você quer trazer juntamente com o Rodrigo e a sua representatividade de força, vai mudar muitas opiniões, eu tenho certeza. Ah, mas é por isso que todo mundo tem que se lançar, principalmente na área política. Porque você vê um congresso lotado de homens. Não tenho nada contra os homens de maneira nenhuma, não é isso. Mas tinha que ter um equilíbrio que não tem. Sim. E a gente, como você mesmo já falou, a gente traz a doçura, a feminilidade, o amor, a compaixão, o desejo de servir. O perfume da mulher. A gente traz toda essa delicadeza. Calma, né? Porque às vezes o homem não consegue enxergar algumas questões para organizar com mais sabedoria. Vem a mulher, sempre há uma mulher por trás de um homem, com certeza, dando um conselho para ele. É ao lado. Ao lado, vamos corrigir isso, né? É ao lado, nem atrás, nem na frente, né, Val? É essa a importância da mulher hoje em dia. Val, tem mais alguma coisa que você quer falar? Dar alguma dica para todas as mulheres e homens também que estão nos assistindo hoje? Eu acho, é o que eu te falei desde o começo, né? É importante ressaltar que nós não é só na política, é em todos os setores. A gente tem que estar alerta, Sim. porque todo mundo tem medo do novo. Sim. Isso é natural. Você vai abrir um negócio, você tem o que medo, crescer. Ele faz parte. Ele faz parte da vida, até porque o medo te traz... A coragem. Não, e você se segura também. Sim. Porque você entra no mar. Se você não tiver medo, você pode morrer afogado, Sim, né? O medo ele tem que andar lado a lado com a coragem. Exatamente. Porque com medo você tem a coragem e vice-versa. Ele te ajuda ali. Não tem como você eliminar o medo. E aquela frase, se tiver medo, vai com medo mesmo. O importante é a missão que você quer fazer, ali o seu propósito, o legado que você quer deixar. Assim, só para finalizar, pô, eu acho assim, a gente quer muito que o outro mude, né? A gente chega no... Não, o outro tem que mudar porque eu acho isso. Mas se você não olhar para o outro e mudar assim, os seus princípios, a si mesmo, você não muda o outro. Sim. O outro não muda porque você quer que ele mude. Ele muda em razão das suas atitudes. Sim. E outra coisa que eu sempre falei para todos os meus funcionários, combinem o seu discurso com as suas ações. Sim, é seja importante. Coerente, promete menos e entrega mais. Essa é a frase que eu também acredito muito que faz sentido aí em tudo que você falou. Bom, é isso, Val. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Obrigada, Pô. Eu que você agradeço. É uma menina, eu fico tão orgulhosa de você, porque você é uma menina inteligente, uma menina suave, Imagina. Uma menina amável, sempre sorrindo, e às vezes até mesmo sem estar com vontade, porque isso acontece, a gente sabe. Então, eu quero te dar os parabéns por essas suas atitudes. Eu acompanho o seu trabalho, eu acho maravilhoso. Não esmoreça, continue sempre. E o que precisar para Taquaritinga, conte comigo. Eu amo aquela cidade e eu quero voltar mais vezes lá e também podendo contribuir para o que for necessário. Vamos precisar. Tá bom? Obrigada, querida. Fiquem com esse episódio, a mulher, o poder da mulher na sociedade, no trabalho e no lar. Obrigada, Val. Um beijo para todos vocês. Até o próximo episódio do podcast Café Feminino de Mulher para Mulher. Tchau, tchau.